Fala pessoal, tudo bem? Nessa review irei analisar o kit de memória da King Bank, pertencente à série Sharp Blade, que oferece modelos que vão dos 6.000 aos 6.800 megatransfers por segundo, em módulos de 16 ou 32 GB, podendo ser adquiridos separadamente ou em kits de 32 e 64 GB. O produto dessa análise é um kit de 32 GB com dois módulos de 16, 6.800 megatransfers por segundo e os times aí que vocês podem ver aí na tela, com tensão de operação de 1.4 volt. Interessou? Bora ver mais depois da vinheta. Os pentes de memória vêm em uma caixa retangular com uma ilustração genérica e a logo da marca do fabricante, enquanto na parte de trás existem duas janelas por onde é possível ver as memórias e uma etiqueta com as especificações do produto, inclusive constando que essa memória usa chips ADAI. Relação ao dissipador, para essa série, King Bank optou por um robusto dissipador de alumínio sem qualquer tipo de iluminação, que junto à ilustração da série Sharp Blade resultou em um visual bastante diferenciado ali. A respeito dos chips, a King Bank deixa claro logo no anúncio que o chip utilizado nessas memórias é o SK Hynix ADAI. Se trata do DAI de segunda geração da fabricante coreana, com densidade de 16 GB. Em relação aos MDAI de primeira geração, os novos chips são capazes de atingir frequências bem mais altas, acima dos 8.000 megatransfers por segundo, porém ainda mantendo as mesmas características do seu antecessor, como escalar bem com VDD adicional e a capacidade de trabalhar com timings agressivos. Sobre o PMIC, que se trata do circuito integrado responsável pela alimentação do módulo de memória, foi adotada uma unidade da Richtech, a qual é compatível com o High Voltage Mode, ou seja, essas memórias podem ir além de 1.43 volt no VDD e VDDQ. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite para o uso diário das King Bank usando o Ryzen 7 7700X, aproveitando-se do novo AGESA 1007B, que permite melhor explorar as capacidades da memória, Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro é o XMP Expo, que ali o objetivo é simplesmente testar ali se é possível operar com estabilidade usando os perfis Expo, caso disponível, e o XMP de fábrica, eliminando aquele teste de overclock que costumávamos fazer nessas condições. Essa mudança foi necessária por conta desse overclock fácil não fazer mais sentido, já que a maioria das memórias do perfil Expo disponíveis no mercado são de até 6.000 megatransfers por segundo, que está próximo do limite do Ryzen com o CLK 1:1, e para o XMP, caso ele seja acima dos 6.400 megatransfers por segundo, será necessário fazer alguns ajustes finos para se obter estabilidade, algo que pode mudar com futuras versões da AGESA. De todo modo, se a ideia é manter a coisa simples, fazer ajuste fino não faz sentido aqui, E o segundo grupo é com os ajustes finos, Aqui foi feito os ajustes manuais em todos os parâmetros possíveis, visando obter o melhor resultado possível com viabilidade para o usuário, indo até o limite dos modos 1:1 e 1:2. Em ambos os casos, foram utilizados TM5 com o perfil do Usons para verificar a estabilidade, Geekbench 3.4.4 e YClan Sherman B para ter uma melhor ideia do desempenho em benchmarks sintéticos, Shadow of Tomb Raider Horizon Zero Dawn para ter noção do desempenho em jogos. Em ambos esses jogos foram utilizadas ferramentas de benchmark integrado configurado em 1080p High. Para esses testes, a CPU foi travada em 5.3 GHz com 0.25 V e o FCLK em 2166 MHz, sendo esse o máximo estável para esse exemplar. Se sai lembrar os Ryzen 7000 Rafael, não existe mais aquela observação para se manter o FCLK trabalhando na mesma proporção do clock da memória. Ou seja, antes de partir para o ajuste dessas últimas, é interessante testar o limite da FCLK, que fica ali entre os 2.000 e 2.200 MHz. Bom, primeiramente, com o perfil Expo, que nessa memória é DDR5 6000 com esses times que vocês estão vendo na tela, houve estabilidade sem a necessidade do usuário intervir fazendo ajustes extras, bastando ativar a opção na BIOS, salvar e tá dando certo. Contudo, as coisas não foram tão simples assim com o XMP, que é DDR5 6800 com esses times aí, o qual, apesar de carregar o sistema operacional e rodar alguns benchmarks, apresentou erros no TM5, algo que não foi possível de se resolver com ajustes simples, tipo subir no VDD SoC
VDD-Key ou VDD-IO. Ao fazer os ajustes finos, foi possível melhorar consideravelmente todos os times, e isso ainda se mantendo no limite de 1.43 volts para o VDD-VDD-Key, que é algo muito conservador para esses chips Hynix ADAI. Afinal, alguns fabricantes oferecem kits com tensão padrão acima de 45 volts usando esse mesmo DAI. Para obter os 6.400 megatransfers por segundo, não houve mais complicações, bastando ajustar corretamente os times para se obter estabilidade, com destaque ao TWR, que foi necessário afrouxar para 78T, e o TRC, que ficou em 84. Mas se até então a única preocupação foi acertar os timings, para os 8.000 megatransfers por segundo a coisa se tornou-se bem mais complexa, já que além dos timings corretos, existem complicações do ponto de vista da placa-mãe. Afinal, com frequências mais elevadas, a integridade do sinal entre o PHY e a RAM começa a se tornar um fator importante na estabilidade. Nos primeiros testes realizados, naquele outro vídeo ali da garrafa de nitro na thumb, o limite acabou ficando nos 7.600 megatransfers por segundo. Naquele momento, a conclusão foi que para ir além, talvez fosse necessário uma placa-mãe 1DPC, que são aquelas que têm 2 slots de memória, com mais de 8 layers, ambas características que influenciam bastante na capacidade da placa-mãe atingir altas frequências de memória, já que nesse caso, os slots costumam ser posicionados mais próximos ao socket, por isso a impedância dessa linha de transmissão, que é o PCB da placa-mãe, tende a diminuir por conta da menor distância, né? É necessário destacar que quanto maior a frequência, maior a influência da impedância e capacitância da linha na qualidade do sinal. Apesar de não ter errado sobre as coisas serem mais simples em placas 1DPC, é sim possível chegar e até mesmo exceder os 8.000 megatransfers em boas placas 2DPC, ainda que para isso seja necessário lidar com vários ajustes por conta das altas frequências envolvidas. Por exemplo, o casamento da impedância entre transmissor e receptor, o que, no nosso caso, significa acertar todos esses ajustes aí que o nome começa com RTT, ODT e agora com o DDR Nitro Mode, os RX, TX, DFI e TAPS. Tudo isso para minimizar efeitos de reflexão de sinal e outros ruídos que causam erros nos testes de estabilidade. A maneira correta de se fazer isso usando um osciloscópio de alta frequência, porém, além dessa ferramenta não ser exatamente simples de usar, ela custa alguns milhares de dólares, né? Dessa forma só resta bom e velha tentativa e erro. Isso não é tão simples, afinal são muitos ajustes e seus valores podem variar conforme o número de módulos, ranks, design do PCB, das memórias e da placa-mãe e frequência das próprias memórias, ou seja, em linhas gerais, os ajustes de ODT e RTT apresentados na tabela são adequados para as placas-mães M5 da Gigabyte com configuração 2DPC, ou seja, com 4 slots de memória e 8 layers. Uma dica para aqueles que possuem placas de outros fabricantes é começar o ajuste pelo PROC-ODT e ir testando no Y-Cruncher TM5, pois ao acertar esse parâmetro, os erros dos testes de estabilidade tendem a se tornar um pouco mais esparsos, né, em menor quantidade. Feito isso, basta ter testando os RTT, iniciando pelo ajuste determinado automaticamente na placa-mãe, onde isso irá eliminar ou reduzir dramaticamente os erros conforme se acerta a mão nos valores. Caso continue a surgir erros aleatórios, aí torna-se necessário mexer nos RX, TX, DFI e TAPS, onde, segundo os testes, 2 TAPS se mostram suficientes na placa da Gigabyte. Porém, esse valor muda entre as fabricantes, onde alguns usuários relatam que as placas da ASUS precisam de 4 TAPS para se chegar à estabilidade. E isso é tudo que pode ser feito para se obter sucesso com os 8.000 megatransfers por segundo. Entretanto, ainda existem certas otimizações ali que você pode fazer além dos times de memória, que você consegue extrair um melhor desempenho. Por exemplo, os parâmetros de Nitro RX Data e Nitro TX Data e o Nitro Control Line, e em alguns casos podem ser apertados, resultando em latência de memória um pouquinho mais baixa. Agora, dos benchmarks, a seguir temos números de desempenho no subteste de memória do Geekbench, no Y-Cruncher 1B, além do Shadow of Tomb Raider do Horizon Zero Dawn, que foram incluídos para dar uma dimensão dos ganhos da plataforma M5, além dos benchmarks sintéticos.
É claro que esses números podem ser diferentes em outros processadores e plataformas. Por exemplo, desempenho com frequência de memória mais elevada tende a escalar mais nos processadores Intel de 13ª geração. Ainda que os ajustes mudem e também dependam de outras variáveis, ao menos em tese, essas King Bank também devem ser capazes de atingir os 8.000 megatransfers por segundo nas CPUs do lado azul da força. Lembrando que todos esses resultados passam no teste de estabilidade do TM5, ao menos especificamente para essas amostras, representa algo que pode ser usado diariamente. Além dos resultados em uso geral, também foram feitos testes em condições mais soviéticas, voltadas ao uso em overclock competitivo, onde usando VDD na casa de 1.65 V é possível reduzir os times primários e melhorar os resultados no GB3 e Y-Cruncher 1B, em relação aos obtidos com a guisa anterior ao 1007B, que era limitada a 6.400 megatransfers por segundo. Além disso, foi possível esticar as memórias até os 8.240 megatransfers por segundo com a mãozinha do ajuste de BCLK, já que infelizmente até o momento não parece ser possível passar no memory training acima de 8.000 megatransfers por segundo com temperatura ambiente e apenas 1.3 V no VDD SoC, algo que talvez melhore em futuras atualizações da guisa. De todo modo, foi possível completar alguns benchmarks nessa frequência, ainda que os resultados não tenham sido lá muito dignos de nota, por um motivo ou por outro. Concluindo então, o kit King Bank Sharp Blade 6800 L34 de 32 GB apresentou boa compatibilidade com a plataforma AMD, funcionando normalmente com o perfil X, porém apresentando instabilidade com XMP de 6800 megatransfers por segundo, que muito provavelmente não se trata de um problema com a memória, sim uma limitação do firmware da CPU. Afinal, a guisa que permitiu esses processadores ir além de 6.400 megatransfers por segundo é recente e ainda carece de um maior amadurecimento. Consequência disso é que em muitos dos casos é necessário recorrer a ajustes manuais mais complexos para se obter estabilidade, que não é interessante para quem pretende apenas ativar o Expo XMP e usar a máquina. Com ajuste manual, enquanto usando o CLK 1:1 foi possível atingir DDR5 6400 CL30 com total estabilidade, onde esse ajuste tende a ser mais simples de se obter e talvez mais interessante para CPUs com apenas um CCD. Já com o CLK 1:2, a King Bank foi capaz de exceder os 8.000 megatransfers prometido pelo novo guisa 1007B, o que é uma excelente marca, especialmente se considerarmos que esse é um kit DDR5 6800 padrão. É importante destacar que para chegar à estabilidade 8.000 megatransfers por segundo na plataforma AMD, usando a placa-mãe com 4 slots de memória, foi necessário recorrer a uma série de ajustes que impactam diretamente na integridade do sinal, ou seja, apesar de possível, isso não é uma marca exatamente simples de ser obtida. Esse tipo de dificuldade não se restringe à plataforma AMD, onde na Intel também costuma ser necessária uma boa placa-mãe e um DPC aliado a uma CPU com um contador de memória de boa qualidade. Em relação à disponibilidade e preço, esse kit da King Bank pode ser encontrado no AliExpress por cerca de R$ 665, que é um valor interessante para memórias equipadas com chips Hynix Adai, ainda mais levando em consideração os bons resultados apresentados. Em outras palavras, se você procura um kit de memória DR5 32 GB com uma pegada mais entusiasta e não quer gastar horrores com isso, então esse produto é o que você procura. Mas é necessário se atentar aos eventuais problemas que podem ocorrer na compra de produtos importados, Tipo, a possibilidade da mercadoria ser taxada, a entrega demorar e a garantia ser uma incógnita. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!